É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o José Renato Nalini, que é secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Secretário, o senhor mesmo, no dia da posse, tratou essa questão, a sua área, como uma emergência climática e nós estamos conferindo isso no sul do país, nessa situação absurda que o Estado está enfrentando. E aí eu queria saber exatamente quais são os planos, a atuação da sua pasta em relação a isso. Bem, Denise, São Paulo foi a primeira cidade a criar uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, né? Isso é a sensibilidade do prefeito Ricardo Nunes, que é muito preocupado com os mais vulneráveis. E nessas questões de mudança climática, aqueles que mais sofrem são exatamente aqueles que não podem construir em lugares que são próprios para densificação, né, na construção civil, são os mais pobres, os mais carentes. Então a nossa secretaria ela tem a missão de articular ações de todas as demais secretarias, mas também dialogar com a universidade, com o empresariado, com todas as pessoas e organismos que possam conscientizar a população, porque nenhuma prefeitura do mundo tem condições de fazer com que as mudanças climáticas não ocorram ou revertam, né? Nós podemos mitigar os efeitos, nós podemos adaptar a cidade para ser uma cidade mais resiliente e estamos avançando bastante nisso, Denise. Agora, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em particular, para nós compararmos a situação de capitais, acendeu algum alerta aqui em São Paulo quanto ao trabalho preventivo? É claro que houve chuvas além do que era previsto, uma situação inédita, mas a gente não pode descartar a possibilidade disso acontecer em outros locais, inclusive em São Paulo. E no ano passado tivemos problemas seríssimos, inclusive de falta de luz, por uma chuva muito mais curta, né, de menos intensidade, mas com queda de árvores, problema de cabeamento, né, houve problemas da ANEEL depois e da Enel. São Paulo está agora em alerta por causa da situação no Sul? Houve alguma mudança? Houve. Já desde novembro, todas as secretarias, toda a prefeitura acordou para ser mais intensa na prevenção, né? Nós temos um plano de prevenção de chuvas de verão que foi bem exitoso, porque se você verificar bem, não houve mortes em São Paulo nesse último verão. É um plano que começa a trabalhar ativamente, fazendo muita coisa, macrodrenagem, microdrenagem, jardim de chuva, bosque de bolso, retificação de córrego, limpeza todos os cursos d'água, recomposição de mata ciliar, né? E nós temos hoje um sistema tão exato, tão perfeito no centro de gerenciamento de questões meteorológicas, que nós sabemos exatamente as bacias hidrográficas, o lugar que pode ou não alagar. E um sistema de alertas que hoje o esvaziamento dessas regiões que estão com alguma inundação é muito rápido. Antigamente demorava dias, hoje em alguns minutos você consegue esvaziar, né? Isso foi criado depois daquele alagamento do túnel do Pacaembu, né? Lembra que uma vez ficou tudo ali... No Anhangabaú. No Anhangabaú. A prefeitura... O Pacaembu era antigo, antes da galeria. Eu lembro que o Pacaembu era uma zona crítica também. Quando inundou ali, a prefeitura já tomou todas as providências. É um trabalho que não aparece, né, Denise? Mas nós estamos muito contentes com esse plano. Assim como nós estamos investindo na defesa das águas, né? Operação integrada em defesa das águas. Aquelas nascentes do extremo sul da cidade estão correndo muito risco pela ocupação indiscriminada. Há regiões que não podem ser utilizadas como moradia. São regiões de manancial. Nós temos de retirar a água extraída, Guarapiranga e do Billings, para atender quase 40% da população paulistana. Então nós temos de cuidar muito disso. E a situação de São Paulo é muito superior em termos de prevenção do que a de
de Porto Alegre. Porto Alegre está apenas 10 metros acima do nível do mar, São Paulo está 790. É lógico que nós tivemos erros históricos quando, por exemplo, retificamos o Tietê. O Tietê serpenteava em várzeas e era natural. Então, quando há inundação no Tietê, é o rio retomando aquilo que é dele. E ele tinha margens, não né? É? Tinha sim, área verde, sim. Agora não é asfalto. O que nós fizemos? Nós fizemos um canal que conduz, nem água é aquilo, né? É um líquido perigoso, com tudo aquilo também que a população descarta e joga no rio. Então nós precisamos também convencer todos os paulistanos de que nós podemos sim fazer alguma coisa, né? Cuidar melhor dos nossos resíduos sólidos e plantar árvores, Denise. Agora o senhor falou dessa questão da ocupação irregular, mas nós temos um zoneamento em São Paulo que vai empurrando as áreas verdes, né? Nós temos o excesso de moradores nas áreas mais centrais, em vários bairros, poucas praças, né, pavimentação, então isso dificulta também o escoamento da água e aí depende de um sistema de encanamento muito mais forte, mais potente, né? Sim, mas nós estamos pensando em multiplicar os jardins de chuva e as florestas de bolso, ou seja, a cidade seria outra se nós conseguíssemos reduzir o espaço destinado aos automóveis e fazer pequenas florestas urbanas. Isso modificaria o clima da cidade, a temperatura. Nós criaríamos um espaço em que os pássaros voltariam, as crianças aprenderiam a respeitar as árvores, porque há também uma espécie de ojeriza em relação às árvores, né? Porque elas caem, né? Então é essa difícil convivência com a natureza, talvez uma manutenção mais cuidadosa, porque há necessidade de ter área verde, né? Sim, ela é essencial. Nós sabemos que aqui em São Paulo, Denise, entre uma região que ainda tem resíduo de Mata Atlântica, Parelheiros, Grajaú, esses espaços, e a Zona Leste, a diferença chega a 5 graus da temperatura, não é? Então nós precisamos levar árvores para todos os espaços e fazer com que a população também goste de árvore, com que ela auxilie a municipalidade denunciando quando a árvore está com risco de perder algum galho. Eu acho que nós precisaríamos até rever a legislação para que o cidadão possa fazer uma poda, possa tentar... Mas aí vem o problema da energia também, novamente, da Enel, que não atende porque geralmente tem fiação próxima, Denise, né? Mas cidade civilizada tem que ter fiação subterrânea. Com certeza. Não é? Então, nós precisamos fazer com que as concessionárias elas prestem atenção ao município. Elas não dão a mínima satisfação para o município. Cidade civilizada é mais bonita. Não é? E mais saudável, com maior qualidade de vida. Então, as concessionárias, elas têm a obrigação de fazer fiação subterrânea. Argumentam que o preço é muito maior do que a fiação aérea. Mas isso está previsto, né? Mas isso está previsto e nós temos de cobrar e fiscalizar, não é? E exigir. Porque aí não há esse problema de árvore tocando, atingindo os fios. E um outro problema que nós teríamos de corrigir, Denise, é que nós trocamos aquelas árvores frondosas, maravilhosas, tipuanas, pau-ferro, copaíba, canela, por árvores anãs. Nós estamos plantando arbustos. O arbusto equivale a um galhinho pequeno de uma árvore frondosa. Então, ele não atende a destinação de fazer com que a temperatura seja melhor, que haja ecotranspiração, porque sem árvore nós não temos chuva. Nós estamos, hoje, falaram da chuva, não é? Mas essa chuva foi muito pequena hoje. Em maio, nós estamos terminando o mês de maio, falta uma semana para terminar, e nós não tivemos sequer 5% da chuva que deveria cair no mês de maio. Mas tem a mudança climática aí também, porque nós tivemos excesso de calor desde abril. Então, essas ondas de calor, elas matam as pessoas. Isso é constatável que quando há um calor exagerado, a internação é muito maior e pessoas
morrem em virtude de excesso de calor. Então, principalmente os idosos, aqueles que têm pressão alta, que têm diabetes, que têm problemas cardiovasculares. Então, a questão do clima é uma questão, não é só ambiental, é uma questão de saúde pública, é uma questão de economia e é uma questão de fazer com que a nossa cidade atenda às expectativas de 12 milhões de pessoas que estão dentro desse território e 23 milhões na conurbação. Né? Inclusive nas construções, de modo geral, em vez de quadra ter mais jardins nos prédios, você ter condições de escoamento da água mesmo. Né? Nós precisamos convencer os incorporadores, as construtoras, o setor da construção civil de que ter terra, ter verde, ter escoamento, ter um asfalto drenante é importante. Senão nós vamos, não é só uma emergência climática, é uma catástrofe climática como aconteceu no Rio Grande do Sul e infelizmente, Denise, nós não estamos livres disso. Exatamente, mesmo que sejam em situações localizadas em São Paulo, como o senhor colocou, pela diferença geográfica, é um risco que nós corremos. Mas eu agradeço muito a sua participação, José Renato Nalini, que é secretário de Mudanças Climáticas aqui da cidade de São Paulo. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Com vocês.